Então o empreendedor ele vai descobrir só na prática que o preço que ele precisa para que o negócio se pague, ninguém está disposto a pagar. Às vezes você faz tudo certo e não consegue captar dinheiro. Mas com certeza, quando você perde esse primeiro layer, que é o layer da pesquisa, começa a te restar o layer da adoção. Então você vai ser um grande usuário de AI, mas não um grande produtor de propriedade intelectual de AI. Brasil de Milhões, mais um episódio hoje com um convidado super especial, conhecido aí do ecossistema de startups, com uma história muito legal para dividir com a gente. Conheci lá atrás, há mais de 20 anos, eu acho, quando eu trabalhou em corporação. E hoje comigo aqui, nosso co-host Marcel Arraes. Marcel, tudo bem? Tudo jóia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Realmente um convidado hoje muito especial conosco. Então vamos embora, gente. Gustavo Araújo, hoje distrito, mas com uma história aí, Microsoft, Whirlpool, Banco Neon e por aí vai. Vamos começar com uma perguntinha mais do Brasil de Milhões. Brasil de Milhões, você tá, né, a gente sabe um pouco da tua história, você vai contar pra gente, mas desse Brasil de Milhões que você conheceu, porque você conhece todo dia na Distrito, você conhece mais um pouco desse Brasil de Milhões, né? E aí o Gustavo, no meio desse mundaréu de empreendedorismo, inovação, culturas diferentes. Qual que é o legado do Gustavo Araújo para esse Brasil de Milhões? Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras e muito legal estar aqui com vocês, enfim, participando aí com a audiência do Brasil de Milhões. E eu acho que legado é ter ajudado algumas pessoas a empreender, da mesma forma que eu fui muito ajudado também por outras pessoas a empreender. Então eu vejo, de fato, acho que no Brasil de Milhões, o empreendedorismo como, né, o grande motor. Então a gente sabe que é um país que, né, tem falta de educação, tem falta de infraestrutura e a criatividade do brasileiro, a garra, a força de fazer acontecer, acho que é um grande diferencial nosso, né? Então eu acho que o meu legado é ter ajudado aí alguns poucos empreendedores, às vezes a conseguir um primeiro cheque, às vezes numa conexão de alguém que deu o primeiro cheque, às vezes numa conexão com uma primeira empresa que virou cliente, às vezes numa mentoria, né, para ajudar ali num direcionamento, numa tomada de decisão que pode ter feito diferença na empresa. Então é isso, assim, sou empreendedor serial desde a faculdade, né, que eu... Desde a faculdade já tinha CNPJ, não tinha só CPF, legal, né? Então, já fazia adiantamento de recebível em banco, já... Vendia lanche na faculdade? Vendia tradução. Tradução boa, a BNT, aquela coisa, né? Minha primeira empresa foi uma empresa de tradução, junto com uma sócia, que na época era minha namorada. Ai, que bacana. E depois o namoro acabou, fiquei com a empresa. Na verdade, a história é engraçada, eu falei, agora... Vamos falar um valor que ou eu ou você estamos dispostos a vender ou a comprar. Então, assim, esse é o valor justo, né? E chegamos lá num valor e ela falou, tá bom, eu compro. Eu falei, tá bom, tá fechado. Aí acho que ela pensou duas vezes e falou, não, eu vendo nesse valor. Falei, tá bom, então daqui. Legal. Então, mas essa foi a história aí, como eu sou no empreendedorismo. Acho que o legado que eu deixo é de estar nesse meio aí, ajudando e sendo ajudado. Legal. Gustavo, você comentou, a gente sabe que você veio do segmento corporativo, né? Você passou por grandes empresas, depois você começou a empreender em um segmento bem diferente, aí, bares e restaurantes, e hoje você tem a Distrito, que é uma referência dentro do ecossistema de startups e inovação. A gente tem acompanhado amigos em comum ali dentro. Conta um pouco dessa trajetória do profissional, do executivo para o empreendedor. Como que tudo isso aconteceu? Boa. Eu tive 10 anos aí de carreira executiva, né? Então comecei a estagiar na faculdade ainda. Meu primeiro emprego foi na Microsoft. Uau. Então foi ali pelos anos 2000, mais ou menos, 2000 e pouquinho. Sua graduação foi o que? ADM, engenharia? ADM e Relações Públicas. Acabei fazendo duas, então eu fazia duas faculdades e trabalhava na Microsoft durante a tarde. Uau. Uma de manhã, outra à noite. E aí, depois de Microsoft, tinha, assim, na nossa época... Aquela história dos programas de trainee e tal, né? Super concorridos. Exato. E aí, eu acabei passando no programa de trainee da Whirlpool.
Então, que era uma super escola de vendas muito forte, né? Sempre É. foi. Então, num mercado de geladeiras brancas, né? Onde Verdade. todas são iguais. Os da Appliance, né? Menos a Yu da época, lembra? Então, assim, você conseguir vender realmente um produto, né, que a concorrência é muito similar, é muito difícil. Então, a Whirlpool era uma escola de vendas mesmo, de muita técnica de vendas, Uau. De muito campo muito mesmo, pó de né? campo. Campo, é. E foi de fato, para mim, um momento de aprendizado muito grande. E depois fui para a Sony, e aí participei do lançamento do Vaio no Brasil. Uau. Então, o primeiro time que estava trazendo a marca de notebooks, começando fabricação local. Legal. Então, e aí desenvolvendo tudo, assim, né? Eu era gerente de produto nessa época, né? Tinha um time lá, enfim, e foi bem bacana a experiência também. 2000, já meados de 2009, eu tinha 2 amigos que estavam investindo, né, numa operação de bares e eles não estavam acreditando no retorno financeiro que aquilo estava dando, né? De fato, o negócio era muito bom. Claro que era uma casa única, né? E aí, dessa experiência que esses 2 amigos tiveram, a gente em 4, então eu, o Rashid, o Pedro e o Alessandro, na época, resolvemos fundar o grupo A-Life, A-Life. que hoje se chama A-Life Nino, Ah, né? legal. Porque teve uma fusão no meio do caminho aí com o Nino Cutina. E o Nineto faz parte desse. O Nineto faz parte, Ah, eu adoro comer lá, viu? É, Bom, né? marcas Tatu Bola, É, Boa Praça. Legal. E hoje o negócio ficou muito grande, assim, hoje tem 2.500 funcionários, tem 60 casas, Bom. então o negócio ficou bem grande. Continua os 4 ainda como sócio. Os 4, só que eu saí da operação para fazer o distrito, Ai, que legal. a partir de E 2019, a turma ficou tocando lá. e a turma hoje, o Alessandro e o Pedro, fazem um trabalho tremendo, estão tocando um negócio que continua crescendo. Então eu fiquei os primeiros 10 anos, né? Eu brinco também sempre, para quem tá pensando em empreender e tal, eu falo, cara, pense em uma década, porque empreender é uma jornada de, no mínimo, uma década. Pra começar a ver as coisas acontecerem. Você sempre tem, assim, uma ou outra exceção, que a pessoa funda a empresa e vende em 2, 3 anos, mas a verdade é que demora 2, 3 anos para você começar a pegar, né, Encaixar, né? encaixar ali o modelo de negócio. Com 5 anos você tá realmente começando a crescer e você vai conseguir fazer uma saída no 10º ano, talvez, ali, enfim. Então, às vezes, as jornadas são bem mais longas. Então, quem tá escutando a gente aí, está pensando em empreender, coloca uma décadazinha aí No pipe, vai lá nos anos. Se estiver pensando em menos do que isso, repensa aí a decisão. Mas, então, saio da Sony, a gente funda a A-Life. A A-Life começa como um venture capital. A ideia lá atrás era fazer o primeiro venture capital do Brasil, de fato foi, voltado para alimentos e bebidas, porque capital de risco, venture capital, é mais atrelado à tecnologia. Verdade. Né? Mas a gente quis trazer aí esse mesmo conceito. E o que a gente via de oportunidade na época era que no Brasil você tinha grandes redes de restaurante, né? Mas não tinha nada em bares. E o bar aqui no Brasil é o casual dining dos Estados Unidos, né? O boteco é onde as pessoas vão, seja para comemorar uma promoção, seja para chorar. Aniversário. Alguma coisa. Encontrar um amigo. Exato, né? Seja para encontrar um amigo. É o social. Onde você vai depois do trabalho. Isso. E o grupo, ele nasceu nesse conceito. Então, todo prédio corporativo, ou toda região onde tinha alta concentração de prédio corporativo, a gente ia lá e colocava uma casa que era o nosso boteco, né? Um Eu Tu Eles, um Tatu Bola, um Boa Praça, que é um paralelo do que é o casual dining nos Estados Unidos, do que é o pub, né? Na Irlanda ou na Inglaterra, e por aí vai. Então, o conceito foi esse e deu certo, né? A gente começou como investidor. Isso em 2000 e... Isso foi em 2009, a gente começou. Tá. A empresa, de fato, foi aberta em 2010. Tá. Então... No começo, eu que pedi demissão da Sony, eu fui o único que começou full time. Então, o Alessandro ainda estava em Nova York, na Merrill Lynch, o Pedro estava na XP Investimentos ainda, nas corretoras. O Rashid tocava a operação de formaturas que ele tinha. E eu fui lá, abri o CNPJ e tal, e comecei. Mas a gente sempre os 4 super juntos. Que legal. E foi indo. Aí, depois de um ano, o Alessandro não aguentava mais passar frio lá em Nova York. Ele falou, não, vou voltar pro Brasil.
quero sair também Teve aquela crise de 2008, né, no mercado financeiro, 2009, Da bolha. né, e o que os bancos fizeram nos anos seguintes foram aqueles bônus que seguravam muitos dos profissionais no mercado financeiro, acabaram. Não tem desempenho, não tem bônus, né? Exato. Não tem métrica, não tem bônus. Exato. E aí o Alessandro olhava para frente e falava, pô, por que eu vou ficar aqui? Exato. Vou embora pro Brasil e vou empreender. E aí ele já estava empreendendo, né, na verdade. Que legal. Né? Então, e ele é o CEO do grupo hoje e toca tudo super bem. Então, que bacana. E aí, então, começa a iLife. 10 anos depois eu, né, no meio do caminho, na verdade, em 2014, 2015, eu vou fazer uma viagem de férias pro Vale do Silício. E eu sempre fui, entre aspas, meus amigos me chamam, né, daquele do bobo que compra primeiro, que é o tal do early adopter. Legal. Paga o preço, mas sai na frente. Sai na frente. Que sempre sonhador, cara. Sonhador. Sempre é aquele que primeiro adota as tecnologias. Vai cortar o mato alto. Né? Exato. É isso. Então, assim, puta, acho que, sei lá, de minha turma de amigos, eu sempre fui, assim, o primeiro a ter o telefone mais avançado, o primeiro a comprar Bitcoin, o primeiro a usar a inteligência artificial, primeiro, essas coisas todas. Então, e aí eu fui pro Vale do Silício para entender um pouquinho do ecossistema todo de inovação que estava tendo lá. Estavam nascendo os primeiros bancos digitais lá fora, né, pegando tração. Na verdade, o Simple Bank tinha sido vendido lá fora, então já estava chamando um pouco mais de atenção. E fiz aquele tour lá, que todo mundo vai e faz, passa pelo Google, anda na bicicletinha, sei lá, faz as reuniões. Lá Os brasileiros que eu conhecia lá me receberam super bem. Legal. Então, bacana. Só que eu visitei um lugar lá, chamava Rocket Space. Que era um prédio de 25 andares, não existe mais, em São Francisco, lá no centro. E a hora que eu entrei no prédio, todos os andares cheios de startups, investidores, as áreas de inovação das corporações. E eu via nos banners, assim, unicórnios que tinham nascido, passado por lá, empresas bem relevantes. E eu falei, nossa, isso não existe no Brasil, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou voltar e vou ser market maker desse negócio, dessa nova onda de empreendedorismo, de tecnologia. Vamos começar a formar um mercado que não existia. Bacana. Isso em 2014, né? Isso em 2014. Tá. E aí, volto pro Brasil e tinha o primeiro coworking de São Paulo, se chamava Ponto de Contato. Da Fernanda e do Marcos Trujillo, ficava ali na Galeria Ouro Fino, na Augusta. Nossa. Confesso que eu não conheci. Eu nem lembrava. Antigo foi o primeiro coworking de São Paulo. E eles estavam repensando ali, enfim, estavam pensando em não continuar o negócio. E eu tinha ali, a gente tinha na iLife, o escritório era na esquina da Augusta com os Estados Unidos. Certo. Algumas quadras ali da Galeria Ouro Fino. E na parte de baixo era um espaço de eventos, que era ballroom, hoje é um tatu bola naquela esquina. Sim. Verdade. Na parte de cima, a gente tinha 750 metros quadrados. Que na época era um depósito de máquina de gelo quebrada, cadeira, mesa, de tudo que não dava certo de alguma casa que a gente fechava, ia pra lá. Certo. A gente tinha um escritorinho pequeno e ficava aquele espaço numa região super nobre, desocupado praticamente. E aí eu volto dessa viagem e falo, gente, nós vamos tirar esse depósito daqui e vamos abrir um campus de venture building, de empreendedorismo digital para startups. E aí os caras, que são meus sócios até hoje na iLife, bar, restaurante, vendendo coxinha, né? Os caras, que história é essa? Não, os caras falaram, você tá maluco. Quanto vale uma startup? Até hoje eu não consegui trazer eles para investir muito em startup comigo. Falaram, como é que um PowerPoint vale 3 milhões de reais, cara? 3 milhões de reais, na época a gente abria 3 bares. 3 bares. Então, e aí, enfim, no final o Alessandro topou comigo, e a gente aluga na física da iLife. Então, e chama a turma do ponto de contato e fala, vocês não querem vir ser sócios? Vocês vão fechar aí? Entra de sócio trazendo os móveis. Então eles trouxeram. Ótimo. Então eles entraram. Não mobilizar não precisou pagar os móveis. O Marcos e a Fernanda trouxeram os móveis todos. Fora o know-how que já tinham, né? Viraram fora o know-how e tal. E aí a gente começou ali um coworking, só que não era liberado para profissionais liberais, nada da economia tradicional, só tecnologia. Bacana. E começou ali. E aí as primeiras startups de alto potencial que a gente encontrava,
a gente começou a fazer grupinhos de investimento anjo. A gente nem usava essa palavra na época, né? Mas era Club Deal, investimento anjo. E, por exemplo, uma das que nasceu lá era o Controli. E depois, quando abriu o Cubo, a gente mandou lá pro Cubo, né? Eu falei pro Fábio Pripas, tal, eles foram lá pro Cubo. Você é bem próximo do Pripas também. Do Pripas. E, do Pripas. Bom, a gente começou antes. O Pripas foi fazer benchmark lá no distrito, no nosso coworkzinho. Antes de abrir o Cubo, né? Olha que bacana. Guardadas as devidas proporções. Sim, ele foi lá pra ver o que não fazer. Mas aprendeu. Algum lugar que ele pode aprender, né? É o early adopter, é isso. Mas é o early adopter. Então, a gente fez o nosso mini Rocket Space lá, chamado Distrito. E que começa como esse espaço para empreendedores de tecnologia. E de lá saiu um Banco Neon. A gente teve a oportunidade de investir nas primeiras 3 rodadas do Banco Neon. O Neon nasce lá dentro, então. Ele nasceu lá. O Pedro Conrad começa lá. Pra você ter ideia, esse primeiro coworking, a gente tinha uma briga com o proprietário do prédio, porque tinha que reformar o telhado. E era uma reforma grande. A gente não ia pagar do nosso próprio bolso, porque é uma benfeitoria que fica pro proprietário. Pro locador. Então, aquela briga e tal. Mas quando chovia, cara, tinha 25 goteiras. Balde pra todo lado. Balde pra todo lado. O Pedro tem uma história, que ele, no comecinho do Neon, cara, tinha um desenvolvedor que ele não tinha dinheiro pra pagar o cara. E ele falou, não, vem e tal, e conseguiu negociar com o cara, e o cara falou, mas eu preciso de um Mac. Falei, cara, não tenho dinheiro pra te dar um Mac. Nossa. Eu falei, não, vou trazer o meu, então. E numa dessas goteiras, cara... Pingou em cima. E queima o Mac do cara. Nossa. Não é fácil pra ninguém. Se empreender é isso mesmo. A gente tem até uns vídeos engraçados, cara, até hoje. Assim, na hora que desce aquela chuva absurda, todo mundo correndo com um balde. Sempre tinham aqueles pontos que a gente já sabia, né, que ia cair, então já, o balde já tava funcionando. E aí tinha uns novos. Mas legal você trazer essa história, Gus, porque, né, parece que vida de empreendedor, vou virar empreendedor rapidamente, vou ter o exit, rapidamente eu vou crescer, é fácil, né, e olha quanto perrengue, né, você passou e você viveu tanto na tua pele, quanto na pele de gente que estava acreditando nisso e nesse mato de empreendedorismo tecnológico lá atrás. Então, trazer um pouco, acho que é legal a gente dividir aqui um pouco, né, desses lados, né, da importância da resiliência, trazer um pouco até de dicas que você dá, ou coisa que você fala para a pessoa, cara, tipo, desculpa pelo balde de água fria, mas tem que, né, às vezes comer o pão que o diabo amassou, tem que passar por algumas coisas para você chegar. Poucos vendem o PPT. Sim. Não é todo mundo que vende PPT. Sim. Então, contar um pouco essas histórias, se você tiver outras coisas que você queira trazer aqui para quem está escutando a gente, seria fantástico. Não, legal. E esse foi o começo do Distrito. Então, ele foi meio que um hobby. Para mim, de 2014, final do ano, até 2018. Então, assim, durante 4 anos, o Distrito foi um hobby. Eu tocando um negócio de bares e restaurantes. E testando algo novo. E no nosso escritório lá, uma molecada criando tecnologia, né? Legal. Então, e eu vi a turma, assim, passou por lá, por exemplo, o André da Inlocomedia, que depois foi vendida, enfim, ele já tá fazendo um outro negócio de AI agora muito legal. A Udacity, quando veio pro Brasil, né, que é um negócio grande de cursos americano e tal, se instalou lá no Distrito também, o Carlos, na época, que estava trazendo o negócio. Você não tinha dimensão onde chegaria, né? Cara, e a gente, assim, quando vinha os gringos, como era um negócio diferente, então, sei lá, vinha o fundador da Rovio, lembra do Angry Birds? A gente tinha uns sócios influentes na época, Gugu Stocco, enfim, uma turma. Tá. E a gente ativava esse network, então tava lá, num lugar que tinha goteira, uma molecada, e tinha o fundador de um... né, unicórnio lá, a Rovio, falando pros caras, fazendo uma mentoria coletiva. Então, mas assim, muito fracasso também no meio do caminho, um monte de startup que faliu, né? Claro. Então, assim... Venture Capital, como o nome diz, né? Seguindo a lei do Venture Capital, é normal, e isso acontece até hoje, né? Então, se a gente olha todas as startups que passam pelo Distrito, assim, a gente até fala, né? Se você fizer tudo certo, a tua chance de dar certo já é pequena. É isso, eu ia aproveitar para engaixar uma pergunta aí, Gustavo. A gente sabe que a mortalidade ainda das startups é muito grande. Sim. Né? A estatística mostra que 80% das empresas morrem
antes de atingir seu terceiro ano de vida. Sim. Mesmo hoje, né, que a gente tem um ecossistema um pouco ampliado, você tem um conhecimento mais disseminado. Você, como está muito próximo dos founders, Sim. participa ativamente desse ecossistema, ao que se deve ainda esse nível, esse tamanho de mortalidade das startups? É porque eu acho que muitas teses, elas de fato não têm fundamento, né? Então o empreendedor ele vai descobrir só na prática que o preço que ele precisa para que o negócio se pague, ninguém está disposto a pagar, ou que o mercado dele, né? já é super concorrido e que a chance dele conseguir entrar é baixa. Então, tem muitas validações, né, que você faz de produto, de mercado, enfim, e não é fácil você montar time. Demora um tempo para você conseguir montar produto, um time de produto, um time de customer success, uma máquina de vendas. Tudo isso leva um pouco de tempo e você precisa acertar, né? Então, se você também não está com as pessoas certas, e nem sempre você consegue atrair as pessoas certas, você faz o que dá, tudo isso vai diminuindo a tua chance de dar certo. E às vezes você faz tudo certo e não consegue captar dinheiro. Ninguém paga por aquilo. Né? Ninguém paga por aquilo. Então, você não vai ter nem a chance de conseguir, né, colocar um produto na rua, você não vai ter dinheiro para construir. Então, é muito difícil empreender no Brasil. Esse romantismo, empreender por si só já é difícil. A boa notícia é que, assim, empreender hoje, 2024, é muito mais fácil do que empreender em 2014. O ecossistema aqui é incomparável ainda com o ecossistema americano e tudo mais, mas você já tem, por exemplo, investidores para todas as fases, né, de funding de uma empresa. Você tem hoje grupos de investidor anjo, então você tem lá todos os angels de faculdades, né? Então você tem lá GV Angels, PUC Angels, Poly Angels, USP Angels, né, FAAP Angels, por aí vai. Então você tem isso em todos os estados praticamente. Bacana. Você tem áreas de inovação de empresas que estão suportando e estão conectando, dando possibilidade de projeto para muitas startups mesmo no early stage. Essas áreas de inovação não existiam. CVCs da vida, né? CVCs que também investem. Você tem venture capitals que olham desde o early stage até o late stage hoje no Brasil. Então, todo esse ecossistema de funding e de ajuda também, de aceleradoras, incubadoras, né, programas de mentoria, nada disso existia há 10 anos atrás. Então, o empreendedor também ele tem uma rede de suporte maior. Bacana. E até, Gustavo, acho que legal a gente tá falando hoje você tá muito com esse empreendedorismo tech, né? Mas você tem um pé no empreendedorismo tradicional, né? Sim. Do Brasil aí, restaurantes, né? Os bares. O que é similar? O que é completamente diferente? O que um te ajudou a pensar melhor o outro e não chegar tão despreparado, né? Como que foi? E você falou, né? Você foi mordido pelo bichinho na faculdade. Então, né? O empreendedorismo tá aí faz tempo. Assim, durante um tempo, eu acho que não só eu, mas muita gente no mercado achou que era diferente e depois o mercado veio e bateu na gente e mostrou que era igual, né? Lucratividade. Então, assim, negócio de bares e restaurantes, negócios tradicionais, eles têm que dar lucro, né? Ou seja, o fundamento de qualquer negócio é que ele é lucrativo. Seja saudável. Né? Seja saudável. E no hype da tecnologia aqui no Brasil, né, principalmente no momento ali, 2019, 2020, onde você tinha muito capital disponível, os próprios investidores cobravam dos empreendedores growth, né? Então, assim, escala, crescimento. E o mercado se moveu pendularmente para esse lugar, então... Gasta, senão você não pega a próxima rodada, né? Exato. Seu objetivo é gastar mostra grana. Crescimento que eu te dou mais funding para você queimar mais. E vai queimando. Então, e isso tomou conta do mercado de uma maneira que você começou a ter muitas anomalias, né? Então, empresas que não tinham a menor chance de ser lucrativas, em nenhum momento, business models que só paravam de pé enquanto tinha um investidor colocando caixa para ser queimado lá do outro lado. E a gente viu, né, várias empresas grandes passarem por dificuldade, encolherem dramaticamente ou quebrarem. Essa tese tem mudado um pouco, né, Gustavo? Mudou completamente. Então hoje, assim, secou o capital para negócios que não são lucrativos ou que não têm a possibilidade de ficar rapidamente lucrativos. Né? Então, não só top line, mas bottom line ali. Bottom line principalmente. Total. Então hoje é preferível você crescer, né, numa velocidade menor e ser mais sustentável
Dando lucro. dando lucro, do que você crescer e basicamente, né, investir aí... Talvez morrer na frente num Series A, né? Por Exato, exemplo, queimando exato. muito dinheiro. Então, assim, o growth injustificado acabou, capital para empresas, né, que não tem essa sustentabilidade implícita, essa rentabilidade implícita no negócio, acabou Não também, cola mais. então não cola mais. Então, assim, o que é igual é que tanto o restaurante quanto a fintech, ambas têm que dar dinheiro. No fim das contas. Só que, por mais óbvio que pareça, a nossa turma aí achou que era diferente nos últimos anos. Talvez o que eu sentia muito, assim, a pessoa não está preparada porque parecia que o empreendedor estava sempre preocupado em chegar na próxima rodada e não tornar o negócio sustentável. É sutil, mas é uma mudança de mentalidade absurda e que vem fazer muita diferença, principalmente pós-pandemia e pós tudo que a gente viveu, né? Aí o inverno dos venture capitals e tudo. E você já começa a ter startup e empreendedor que nem quer venture capital mais. Ele não quer ter essa pressão, porque assim, muita gente comemorava rodadas de investimento, que óbvio, é um achievement, é um acontecimento que você tem que comemorar, quando você consegue convencer um investidor, né, a investir no teu negócio, mas você tem que pensar que você assinou um contrato de multiplicar aquele capital por 10 vezes, né? Dependendo do venture capital, 100 vezes. Então, a pressão que você tem a partir do momento que você pega esse dinheiro, que não é seu, de um terceiro, é muito grande, né? Então, hoje tem vários empreendedores que preferem construir um negócio com mais calma, de maneira mais sustentável. Isso não significa que eles não querem crescer rápido, eles querem crescer rápido, mas querem crescer encontrando o market fit, né? De maneira justificada. Então, já não entrar tanto no modelo agressivo de um venture capital, que realmente vai colocar uma pressão enorme por growth, né, por tantas outras coisas, e tirar o sono, exato, né, do empreendedor. Exato. Faz sentido. E eu conheço empreendedores que estão construindo inteligência artificial, produtos super escaláveis, e não tem a pretensão de captar venture capital. Então, bootstrap, então queimando grana. Já modelaram um negócio de uma maneira que vai dar dinheiro. Já tem o primeiro contratinho para pagar a conta. Exato, né? Exato. Bacana. Sim, óbvio que qualquer negócio que tenha a característica de serem produtos de altíssima escala e baixo valor agregado, ou seja, produto que você tem que vender muito, né? Você tende a precisar de mais dinheiro, porque demora para você construir a base de clientes necessária para pagar a conta da empresa. Então, mas os empreendedores têm, às vezes, para você chegar lá, você começa com um produto de maior valor agregado, mais B2B, eventualmente, né? Um pouco de professional service, né? Pouco de professional service. Vai pagando a conta. Vai pagando a conta e vai criando o produto aos poucos. Vai buscando a escala depois. Né? Exato. Ainda tem de tudo, tem espaço para todo mundo, mas o mercado ele ficou mais... seletivo. Né? E razoável, vamos dizer assim. Né? Então, assim, investidor que investia 10 vezes por ano, investe 4. Cheques que eram inscritos em 5, 6 meses, hoje são inscritos em 12 a 18 meses. Então, muita diligência, né? Muita diligência. Então, os VCs acompanham muito tempo, né, a empresa. Então, antes de aportar realmente um valor maior. Não é só aquele processo de entrar, fazer a due diligence, go, no go, e faz o cheque. Entra, vai fazendo a due diligence, põe um pedacinho vamos ficar junto aqui. Não, nem põe dinheiro. Vamos junto aqui durante 6 meses. Então, assim, o investidor ele vai conhecer muito bem a sua operação. Quase que um earnout sem grana, né? Durante 6, 8 meses, até ele pegar a confiança ali de escrever um cheque. Então, você falou, envolve pessoas, envolve produto. Tem que ter a liga, né? De todos esses componentes. Exato. Então, mudou muito o mercado, assim, de 2020, 2021 para cá. Sanitizou, né, Gustavo? Sanitizou. Deu uma sanitizada. Sanitizou. Boa, muito bom. Deixa eu aproveitar uma coisa que eu achei importante. Quando você olha o perfil do Gustavo aí nas redes sociais, a gente vê que você é um CIO, mas esse I, né, esse I aí da equação não é de information. Exato. Que é o que o mercado está acostumado a ver. Sim. É o Chief Information Officer. No seu caso, na Distrito, você é um co-founder, mas ocupa a posição de CIO com esse I de innovation. Exato. Por que isso, Gustavo? Por que innovation e não information? Porque a gente faz um trabalho lá, o Gerum, que é o CEO, meu cofundador, a gente se revezou já nessa função. Agora está na moda co-CEO. Também, mais de um CEO. Também, que é um modelo que a gente, desde o começo, a gente não acreditava. Assim, a gente prefere ter um comando único. E alguém influenciando do quê? Até porque a gente tem perfis diferentes e complementares.
Sim. Então, Quem não conhece que diga, né? E ele é uma pessoa, assim, muito mais razoável, Menos early adopter. menos early adopter, mais organizada, ele é cabeça CFO, né? Perfeito. Então, ele consegue organizar a empresa, principalmente na operação, para dentro, muito melhor do que eu. Né? Eu Esse é o sou Hunter, né? vendas, posicionamento e inovação. Inovação. Então, assim, eu tô sempre 6 a 12 meses na frente de onde a empresa tá. Então, na minha cabeça, a empresa, daqui a 12 meses, ela já tá num lugar que, óbvio, vamos remar para conseguir chegar lá. Mas a gente se complementa nesse sentido. Então, eu tô sempre puxando a empresa, né, para ela ser mais agressiva em inovação, para ela estar sempre no edge, no limite da tecnologia, tá trabalhando sempre com o que existe de mais avançado. Perfeito. Então, esse é o meu papel, é garantir que o distrito tá sempre no lugar mais avançado da tecnologia. Então, esse mais avançado tem risco, né? Tem risco. Então, mas é o nosso papel tá lá desbravando isso, inclusive para os nossos clientes, né? Bacana. Então, e o G1 garante que ninguém fica louco no processo. Tem que E pagar. organiza a Paga as casa. contas, tem processo, né? Exato. Nega algumas coisas orçamentárias, senão a coisa explode, certeza. né? Bacana. Então, e aí o CIO, então, assim, é de innovation Legal. por causa disso. Porque eu tô sempre Na puxando a vanguarda. inovação, eu tô muito envolvido também com produto, roadmap de produto. A gente tem uma plataforma que é um SaaS Tá. de gestão da inovação. Que legal. Vamos para Innovation ou não? Exato, e eu tô, Tá. eu tô sempre, né, fazendo com que o distrito seja a prova de futuro. O nosso trabalho é fazer com que os nossos clientes sejam a prova de futuro, Ótimo. né? Com que eles sempre estejam ouvindo as tendências de mercado, entendendo as mudanças, entendendo as tecnologias e rapidamente adotando isso para liderar ou continuar liderando os mercados em que eles estão. Só que o meu papel no distrito é também fazer isso para o nosso negócio. Então, o que aconteceu há 1 ano e meio atrás? A gente deu all-in em AI. Mas antes disso. Vamos falar disso. Vamos falar disso, mas antes disso, que eu acho que é muito legal, justamente por esse teu perfil, é legal contar também que a Distrito teve uma pivotagem. Tinha Algumas. aquele momento, né, que você contou lá, né, nas goteiras. O coworking. Coworking de tecnologia. Augusta com os Estados Unidos. Augusta com os Estados Unidos. Teve, né, não vou contar, você que vai contar, teve um outro formato, pivotou, virou outra coisa, e agora vem, né, que você já deu aqui o spoiler da Generative AI, mas conta um pouquinho, porque acho que muito é legal isso, né? A cabeça tua e dos teus sócios, vocês não são apegados àquilo que tá criando. Se eu preciso mudar, se eu preciso transformar, tá tudo bem, vamos embora. E isso é uma das coisas mais legais de seguir a tua carreira, de seguir o que acontece no distrito. E para as empresas, eu acredito também que é um jeito de ver que, assim, não é que eu sempre vendi pão e vou vender pão do mesmo jeito, como que eu mudo tudo isso? E às vezes sem perder a essência, porque você nunca perdeu a essência. O distrito continua tendo um jeitinho que todo mundo reconhece, tem o seu lugar no ecossistema que todo mundo reconhece, mas já mudou várias vezes, né? Pior que mulher mudando cor de cabelo, né? É isso. A gente mudou, a gente começou como um espaço físico, chegamos a ter 5 prédios, 1 em Curitiba, 4 em São Paulo. Olha. Então, assim, era um de saúde no Hospital das Clínicas, esse lá na Estados Unidos com a Augusta era para marketing e vendas, a gente na Rebouças, que é o que se manteve hoje, né, era só fintech. A gente tinha um de retail na Cristiano Viana em Pinheiros e tinha um em Curitiba, lá na FAI, que é uma faculdade de negócios, né, é uma GV lá, um INSPER lá de Curitiba, e a gente tinha um andar inteiro lá sobre inovação também. Então, assim, esse negócio de gerenciar espaços físicos de inovação... Real estate, aí de innovation. A gente, em 2019, resolveu sair do business. Restaurantes e bares continuam, mas para startup, não. Exato. E então, assim, a gente falou, não, vamos sair desse negócio. A gente... Até porque a gente já tinha surfado uma onda de 2017, 18, 19, em que as empresas também viam valor em estar num lugar desse. Só que depois a gente começou a se perguntar, a falar, cara, que valor que a gente gera para uma empresa
dela simplesmente acessar o espaço, colocar o logo na parede, isso começou a ser contestável. Sim. Então, passada essa primeira onda de maturidade, a gente falou, essa onda não dá mais, a gente começou em 2019 a fazer produto. Esse negócio ele vai desmaterializar, ele vai sair do físico, ele vai para o digital. Então, a maneira que as empresas, startups, investidores e corporações vão ter de acessar o nosso ecossistema Distrito tem que ser digital. Então, no final de 2019, a gente lança a nossa plataforma digital, que era assim, horrorosa, a primeira versão. Landing page com 2 botões. Eu lembro. Então, assim... Era ruim, Gus. Tudo Mas, início, né? em 2020, veio o Covid, né? Então, tava no ar, né? E a plataforma tava no ar, cara. É isso. Aí, lockdown em tudo. E de todos os hubs de inovação do Brasil, o único que estava digitalizado e tinha tudo live online, evento online, portfólios, relatórios, dados online, tudo online, era o Distrito. Então a gente, cresceu muito, né? Então a gente triplicou de tamanho de 2020 para 2021, basicamente. Então muitas empresas que estavam em outros hubs de inovação na época falaram, puta, parou lá, tal, não sei o que lá, preciso continuar inovando, quero... Então, assim, por sorte, meio que a gente tava com o modelo de negócio na rua. Pronto. Quando todos os nossos competidores, entre aspas, estavam fora do negócio. Porque só rodava ali on-premise. E aí a gente sofreu muito também. Lockdown nos todos os prédios. Todos os prédios pagando aluguel. E contrato para cumprir, tudo sem gerar receita, né? Os contratos que iam terminando com os clientes, ninguém renovava, claro, porque não sabia como ia acontecer. Então, assim, foco total em produto, então em produto digital, e aí a gente começou a tirar um pouco o pé de serviços de inovação e erramos. A gente achou que, né, as empresas iam conseguir inovar só com software. Lê do engano, né? Professional Services aí prova que tem que ter humano, né? Tem que ter a relação humana. E aí o Professional Services volta, então a gente hoje trabalha com esse híbrido, né? De uma plataforma de gestão da inovação e Professional Services de inovação. Ele é escalonável, né? Ou seja, ele ganha escala numa proporção de escola custo de receita. Exato. E tem uma margem bacana, mas ainda assim tendo o fator humano. E o Professional Services, ele é para ajudar o cliente a ser independente. Bacana. Porque qual que era o problema de consultoria? Por que a gente nunca quis ter uma consultoria? A gente falou, o cliente ele aprende a fazer e depois ele faz sozinho. Então você vai vender 1, 2 anos, ou então você vai ficar naquela de criar uma dependência do cliente de você, que não é uma coisa legal. Casamento que não dá certo, foi aquela briga, mas ninguém separa, né? Exato. Então assim, você fica num lugar e fala, a gente podia gerar um impacto maior para os negócios. Então o que é esse impacto maior? É dar uma ferramenta e ensinar. Então, nossa consultoria, ela entrava para ensinar. E isso aconteceu com um monte de clientes que se graduaram. E são clientes até hoje nossos de plataforma. Da plataforma. Aí virou um SaaS. Consome o SaaS. A receita para o distrito ela é menor, porque quando você tem serviço, o serviço é mais caro. Só que a margem mas é uma receita justa, vamos dizer assim. Sim, com margem maior, obviamente. Com margem maior. E assim, não tem problema. Então, a gente já entrou nesse modelo de negócio diferente. Falando, a gente vai ter uma consultoria que não é para prestar serviço, é para prestar serviço ensinando. Uau. E aí depois o cliente segue com a plataforma. Então, isso deu muito certo. Tem funcionado? Tem funcionado super bem. A gente tem grandes clientes, uma iFood, uma Vivo, enfim. Clientes que eles já têm área de inovação interna. Já são mais maduros em inovação. Já são super maduros, não precisam de serviço. Então, eles ficam com a plataforma. O máximo que você faz é um Customer Success ali. Né? Exatamente. Para dar um apoio, atendimento ver se estão de usando. Plataforma. Exato. Bacana. Então, tem módulo novo, né? Hoje a gente... Aliás, incrível que a AI trouxe para o mundo da inovação. Antes você demorava 2 semanas para fazer um hunting de startup, hoje é literalmente 1 minuto. Produtividade lá em cima, né, Gustavo? Hoje a gente implementou via plataforma AI em todo o processo de inovação. Né? Desde você escrever um projeto, buscar soluções, escrever um piloto, executar o piloto, tem AI na parada toda. E é legal dizer, né, porque isso tudo por conta da base que você tem de informação já que vem sendo coletada, né? Então, assim, se não tivesse tido esse primeiro passo lá atrás... Praticamente você tem um LLM ali rodando já dentro da sua casa, né? Então, a gente, cara, é incrível, assim, hoje
a AI faz 50% do trabalho, pelo menos. Uau. Então... Com uma base absurda de startups, com dados qualificados. Sim. Então, Históricos reais. isso faz diferença, né? Porque Não, faz. Tem um capítulo que a gente não contou aqui, que é... eu vou começar a te cutucar aqui embaixo da mesa. Quando eu deixo lá, que eu vou full time pro distrito junto com o Gerum, a gente traz um componente para a equação que não existia, que eram as grandes corporações. Sim. E falou, pô, a gente tem as startups, estamos investindo, mas, cara, esse mercado de venture capital estava começando no Brasil, não era suficiente para injetar capital nos empreendedores. Falou, vamos trazer, já que essa molecada aqui está querendo mudar o mundo e disruptar uma série de modelos, vamos trazer as empresas que têm problemas, e muitos desses problemas poderiam se aproveitar dessas tecnologias, e unir isso, né? Então a gente começa a trazer as empresas para o game, para resolver problemas com as tecnologias das startups. Então, só que aí a gente tinha lá 25 startups, 30 startups, né? No primeiro lá da Augusta. Depois, em todos, a gente chegou a ter 150, 200 startups residentes. E a gente falou, pô, mas e se não tiver a solução dentro desse grupo? Como que eu busco? E as startups lá do Porto Digital, ou lá do Caldeira, né, do Sul. Ou que não estão em nenhum desses hubs, lugar, né? O cara tá em casa, na garagem, né? Tá lá no Acre. Exato. Exato. Como que eu chego nesse cara, né? Exato. Esse cara chega até mim. A gente falou, cara, base de dados. Aí a gente foi buscar, tinha uma base na época que chamava Startup Base, mas que era um projeto que estava ficando meio de lado. O Pedro, que tinha sido fundador, né, que hoje mora no Vale do Silício, tinha sido o primeiro a criar ali uma base de dados, mas meio que tinha deixado o projeto e a gente falou, cara, ferrou. A gente não consegue achar as startups, porque não tem dado. A gente não sabe onde elas estão, quantas são, o que elas fazem. Se tá vivo ou não, se tá vivo, várias se não informações. tá, qual é o produto. E a gente começa em 2018 se pivotou, se não pivotou, né? Exato. E aí ele fala, se a gente não fizer uma base de dados, a gente não consegue plugar nas empresas. Então a gente começa a base de dados. Por causa disso, a base depois é o fundamento, né, da plataforma. Hoje tem quantas startups, Liz? E nada disso que a gente falou até agora existe no distrito de hoje, tá? Daqui a pouco... não, isso é legal. Mudou de novo. E quantas startups tinha nessa base? Foi evoluindo. A gente começou com 5 mil, depois 8 mil. Hoje são quase 39 mil. 39 América Latina. Uau. A gente olha Latam, né? A gente olha mundo, mas a gente tem uma qualidade muito alta de dado para América Latina. Legal. Bom. Mas vamos continuar essa história aí né? Porque agora o distrito não faz mais nada disso, a gente vende coxinha deles. Tem uma coisa legal, antes do seu all-in, né, ali em AI, já vai chegar lá, mais uma pergunta. Hoje, os números mostram que, se a gente for listar todas as empresas, aliás, estão listadas em bolsa, e pegar o market cap dessas empresas, a gente está falando de 100 trilhões de dólares. É isso aí. Né? E aí, escutando você outro dia, até numa outra entrevista, você falou, até 2030 esse número vai para 300 trilhões. Exato. Então a gente vai ter, em 6 anos... 5 anos e meio aí. 5 anos e meio, 5,5 na verdade, 200 novos trilhões de dólares. Exato. Em negócios a serem criados. Em valor de mercado. Em valor, em grana ali. Por onde vai passar a maior parte desse dinheiro, na sua opinião? Aí talvez se conecta no seu all-in. Mas antes do all-in, então, né, a gente pode fazer uma brecha, né, que é um dos valores da Distrito também muito grandes. Essa base de informações que vocês tiveram, né, e todo o digital que vocês criaram, os reportes que vocês começaram a trazer para o mercado de grande qualidade também. Sim, a gente começou a gerar valor, né, e isso começou a trazer audiência para o distrito. Então, né, e gerando valor de graça, né, então isso é muito bacana. Até hoje isso é muito forte, né? Assim, é muito difícil a gente fazer uma reunião com uma empresa nova, que não teve relação com a gente, que a empresa do outro lado não fala, olha, eu já usei os relatórios de vocês para meu planejamento e tal. Então, é bacana esse reconhecimento aí. Tem um looking face, assim, maravilhoso também. Dá um trabalhão, viu, fazer esse negócio. Mas são bonitos. Além de tudo, são bonitos. Não, AI agora, Gustavo, não me vem com essa. Não, ficou muito mais fácil. Não, com certeza. Voltando aos trilhões, então. Gustavo. Mas os trilhões, assim, 20% do crescimento vem das empresas que a gente conhece de mercado tradicional, bancos, empresas de energia, né, enfim, montadoras. Eles vão no orgânico ali pelos próximos anos. Exato, mas 80% desse crescimento, do 100 para o 300, é tecnologia.
E desses 80%, 40%, metade é AI. Metade. Metade é AI. Uau. Então, assim, novas tecnologias, AI, vão sugar o valor das empresas, né? Então, assim, o impacto de produtividade, ele é tão grande mesmo, que é o grande driver de produtividade e de crescimento, passa por AI, e passa por AI muitas vezes junto com outras tecnologias. Então, AI em biotecnologia vai fazer a gente combinar moléculas, né, prótons, elétrons, enfim, átomos ali de uma velocidade que a gente vai achar cura para uma série de coisas que não tinham até agora. Ontem eu conheci uma startup que mimetiza o leite materno e tem para cada fase do bebê, diferente das fórmulas que vão do 0 ao 12, tem de cada época, né, de 0 a 2 meses, de 3 a 4, impressionante. E grande parte que eles falaram, né, quando vem inteligência artificial, eles conseguem começar a modular muito mais. A velocidade de simulação muito grande. Né? Exato. É estatística em grande escala, né? Exatamente, é isso. E assim, bom, própria mobilidade autônoma, né, enfim, e várias outras tecnologias que combinadas, AI combinado com blockchain, por exemplo, né, isso vai trazer um avanço enorme, né, para várias indústrias. Então, desde AI com IoT. AI com IoT, né, assim, um mundo cada vez mais sensorizado. Então, o mundo ele vai ficar mais inteligente, os produtos, serviços, tudo que a gente usa vai ficar mais inteligente, né? A Apple lançou agora essa semana o Apple Intelligence, né? Então, eles falaram, né, até o próximo inverno, né, que agora o inverno deles, então, assim, nos próximos 6 meses a gente vai ter AI generativa nos nossos iPhones aqui, né? O Google também, né, já está embedando, eu já estou usando o Gemini hoje embedado no próprio Gmail, enfim, toda a suite Google que a gente usa lá no Distrito. Então, a gente vai ter todos os produtos do nosso dia a dia cada vez mais inteligentes e o salto de produtividade é ridículo. Tipo, é insano. Sim, hoje... Ordem de grandeza, né? A gente tá dizendo em ordem de grandeza. Por exemplo, eu tenho desenvolvedores lá no Distrito, do nosso time que cuidam da plataforma. A gente tem um time de 15 pessoas, né, de desenvolvimento. 4 deles estavam usando o Copilot, o GitHub Copilot. O salto de produtividade é de 300%. Nossa. Então, assim, esses 4 que estavam usando, eles estavam produzindo igual o time inteiro. Então, você tem um time de 15 desenvolvedores, esse time pode produzir com inteligência artificial... Né? Igual 60, um time de 45. 60 pessoas. Exato. Então, assim, e a gente tem hoje em dia um conceito de AI worker, né? Que inclusive a gente tem também trabalhado com algumas empresas, que é um nível de inteligência e automação jamais imaginado. Na verdade, são várias AIs combinadas para executar tasks, né? E elas operam, elas não são um novo software. Você onboarda um AI worker como se fosse um funcionário. Então você vai treinar ele como você treina um funcionário, você vai abrir um e-mail para ele igual você abre para um funcionário, você vai abrir um usuário da SAP, vai abrir um usuário do Salesforce, você vai onboardar ele na tua empresa, no teu negócio, como se fosse um funcionário, e ele vai conduzir tasks que não são automações como RPAs, como robôs que tem de automação hoje em dia, né? Porque as automações de hoje em dia, como elas funcionam? Elas são rígidas. Elas só fazem aquela automação. É if, né? Se isso, então faz isso. Exatamente. A AI não, ela é flexível. Você dá um objetivo para ela. O objetivo é validar um sinistro de um seguro. Como ela vai fazer, você vai ensinar para ela, você vai corrigir igual uma criança mesmo. Você ensina a AI como se fosse uma criança e ela vai performar e ela vai evoluir sozinha. Entendeu? Então, às vezes você vai ver um processo, uma automação que ela está rodando hoje. Num lead time de, sei lá, um dia, daqui 2, 3 dias, a própria AI encontrou uma maneira de chegar no mesmo resultado em 1 hora, entendeu? Então... Capacidade de aprender, né? Capacidade de aprender, e essa é a automação por objetivo. Então, você tem AIs, hoje numa seguradora, você tem o processo inteiro de sinistro, demorava 7 dias, inclusive a seguradora de celular, né? Ela vê até o julgamento, se a tela está muito quebrada ou pouco quebrada, para ver se ela paga ou manda consertar, por exemplo. Tudo isso é feito com AI. E o tempo de resposta que era de 7 dias, hoje é no mesmo dia. Ainda tem um humano que pega lá no final de tudo e só dá uma validada, mas todo o processo, validação se o BO está
corresponde, se a tela tá quebrada ou não tá, enfim, bate lá. Imagem recognition para todo lado. Se o e-mail do telefone corresponde. Todos esses checks que eram feitos por humanos operando ferramentas de SaaS, hoje são feitos por AI workers. Uau. E você tem supervisores dos AI workers que estão trabalhando nas tasks. Então, ficou na dúvida, manda pro de cima. E é assim mesmo, porque assim, se eles são flexíveis, eles fazem coisas, às vezes, erradas. Hallucinations da vida, né? Então assim, você tem uma AI supervisora que está olhando o que as AIs embaixo estão fazendo. Se em algum momento ela vê que uma AI fez um trabalho com uma qualidade abaixo ela manda refazer. Igual um chefe mandaria um humano refazer, entendeu? Ou sobe para ele dar uma olhada e se pode direcionar para um pool de... Exatamente. Então, normalmente você tem uma camada de execução e você tem uma camada de supervisão dos robôs que estão executando. Essas são as amostragens da linha de produção. É muito louco isso, né? Supervisor, AI supervisor, né? Exato, AI supervisor. Você tem AI gerente e tem AI analista. Então... E o estagiário. Mentira. Então... Mas é isso. Então, assim, o ganho... esse mercado, por exemplo, de pessoas que operam SaaS, tá? Ainda se fala do offset entre os empregos que vão ser gerados com IA e dos que vão ser perdidos com IA, vai ficar elas por elas, tá? Então, assim... Mas o fato é que não tem como você segurar o avanço da tecnologia. É isso. As empresas precisam ser mais eficientes. Sim. O cliente, ele não quer o seguro dele aprovado em 7 dias, ele quer na mesma hora. Exatamente. Então, assim, não tem como você segurar, não, eu vou manter o seguro aprovado em 7 dias para segurar o emprego das pessoas, entendeu? Não, e você pensar mesmo nas questões de saúde, porque um plano de saúde para aprovar uma cirurgia, muitas vezes 7 dias, e o cara precisava ter feito a cirurgia. Exatamente. Mês. Reembolso de plano de saúde. Né? Mas é que assim, quantas vezes a pessoa tá precisando fazer cirurgia, né? Eu passei por verdade. isso, A famosa mais prévia, de 20 dias. É. 21 dias liberado pela ANS. Isso vira 21 dias úteis, que vira 2 meses. Empréstimos, assim, processo de empréstimo, né? Você cai na hora o dinheiro na conta, então assim... Como que você, né, tem coisas que vêm para ajudar, né? Então, assim, não tem como conter o avanço, né? Existe toda uma discussão ética e aí precisa ser regulada, né? Então, assim, principalmente quando você está usando dado sensível para treinar um algoritmo, então, né, que dado que você pode usar para treinar um algoritmo, como você pode usar, então, por exemplo, no segmento de saúde, dado de paciente, né? Não, e quanto que você vai estar com esses dados rodando por uma AI fora, quanto que é sua ou quanto está dentro dos seus... Segurança. Então, são todos os aspectos aí desse novo mercado. GDPR, LGPD chegando forte, né? Sim. Para regular isso, porque como que você treina esse seu mecanismo, seu LLM? Né? Exato. Quem é o dono da informação, né, lá na ponta? Então, assim, esse mercado, ele basicamente faz um reset. Então, você tem que pensar nesse momento, como empresa, como empreendedor, minha empresa existe depois de AI? Como que ela existe? Né? O que é o meu produto? Qual o produto que eu deixei de fazer porque eu não tinha força de vendas para colocar esse produto no mercado, mas agora eu posso colocar uma força de vendas de AI workers ou de AI agents, né? Então, assim, que qualidade de atendimento que eu não conseguia dar, agora eu consigo dar com um call center de AI agents. Então, isso acho que provoca um redesign, um reset no mercado muito grande, a regra do jogo muda. Esse momento é um momento especial para quem está empreendendo, porque é um momento de você pegar, ganhar market share com velocidade que o incumbente não vai ter, né? Então, a mesma velocidade que um Nubank teve, né, de, enfim, passar um Itaú em valor de mercado, por ter tido uma experiência de usuário, tecnologia, enfim, uma série de desafios e problemas que o Nubank conseguiu resolver, né, muito mais rápido do que os incumbentes, e foi recompensado com uma base gigante de clientes satisfeitos, né? Então... Vale para AI também. Vale para esse momento de AI. E nesse momento de AI, isso vale para praticamente tudo, todos os processos, né? Interessantíssimo. O custo de fazer muita coisa vai cair. Então, só para você ter uma ideia, de 1900 até 2022, o custo de você produzir 1000 palavras, que no mercado também de conteúdo se chama uma lauda são 1000 palavras, Nossa, né? Eu, como vinha de tradução, desde a minha faculdade, eu conheço e até isso. hoje se usa isso. Cobrava por lauda. Então, assim, para você produzir uma lauda, que é o custo que uma emissora de TV, um jornal tem, New York Times, uma Folha de São Paulo, um SBT, uma Globo, enfim. O custo, historicamente, sempre oscilou em torno de $100, tá? Para você produzir 1000 palavras. Em 2022,
esse custo, o gráfico é assim, ele cai Desabou. para menos de 10 centavos de dólar. Uau. Então, o custo de você produzir 1.000 palavras caiu só 99,9%. E agora, Tendendo a zero, inclusive, né? Vai ser uma Tendendo a curva zero. de tender a zero. a gente já tem coisas similares. Por exemplo, a gente tem lá um piloto, né, da Oracle que está lá no laboratório com a gente, junto com a Madeira. Tá. Você consegue tirar uma foto do teu ambiente, de um quarto, e essa AI, ela é um designer de interiores. Ela processa essa foto e ela fala como você quer redecorar seu quarto. Fala, quero estilo minimalista. Ela te mostra o quarto redecorado, só que cada produto que tá lá, você pode passar o mouse em cima e ele abre o estoque da Madeira de produtos que compõem aquele design. Então, assim, o custo de você fazer um redesign do seu quarto caiu também 99,9%. Exatamente. Entendeu? O custo de você fazer um filme, né? O Sora lá da OpenAI e algumas outras ferramentas que ainda não estão comercialmente liberadas, a gente tem acesso ao Sora lá. A Sim. gente só não pode vender nenhum produto com ele ainda. Mas dá pra testar lá, né? Dá pra testar. E assim, é absurdo. É uma loucura. Então, assim, com um prompt de um parágrafo, você constrói um vídeo em Tóquio, enfim, o custo que você tinha de cachê de ator, né, de locução, de edição, de translado de toda uma produção para fazer um vídeo daquele, era coisa só para grandes marcas. Uma Coca-Cola, um McDonald's faria um filme daquele. Dublador acabou, né? Só que o custo de fazer isso agora é 99,9% menor. Então, assim, o mercado está em ebulição, né? Existe muita dúvida ainda de quais são os modelos de negócio. A gente discute isso muito lá no Lab. Mas aí, falando agora do all-in, né? Depois da explicação dos trilhões, é justamente, né, por esse Brasil de milhões que vai ser criado através de inteligência artificial, que a gente falou, cara, isso aqui é maior que inovação. Apesar de ser contraproducente isso, você fala, inteligência artificial, em tese, está dentro de inovação. Sim. Mas não está. Na prática, não está. Por quê? Inovação, a gente consegue vender para a área de inovação ou, às vezes, para o CEO ou para o CIO. Com bastante dificuldade, inclusive. Com bastante dificuldade. AI você vende para todo mundo. AI você vende para o RH, para o marketing, para operações, para a indústria, para a logística. Você vende AI para toda a área. Crossover total. Todas as áreas precisam de AI, entendeu? E quick wins também. Você demonstra Então AI ficou maior que inovação. Sim. Logo, há 1 ano e meio atrás, o distrito deixa de fazer inovação e passa all-in a fazer AI. A gente já tem aí mais de 70 projetos de AI. A gente está super especializado nisso. Eu acho que a gente é uma das empresas hoje no Brasil que mais faz AI em diversidade de projetos, trazendo o conceito de inovação para isso, que é um conceito de ecossistema. Então hoje a gente tem projetos em vários bancos, em shopping centers, em farmacêuticas, em construtoras. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está fazendo um projeto de recomendação de produto para shopping center, a gente está fazendo copiloto para banker num banco de investimento e estamos fazendo escuta real-time com Next Best Offer, que é a próxima melhor ação também com copiloto numa área de cobrança de um outro banco, por exemplo. Né? Esses projetos, nenhum time que está fazendo um projeto faria o outro. Então, a gente consegue, trabalhando com o ecossistema, trazer as startups, trazer os experts dentro de uma metodologia de delivery do distrito. O distrito se responsabiliza pela entrega, mas a gente traz o know-how da startup, que é coisa que os nossos concorrentes hoje não conseguem. Então, hoje a gente concorre com quem? Com os IT services. Só que a proposta que a gente leva para o mercado em termos de velocidade e custo é imbatível. Porque eu não tenho custo fixo de ter esses experts no distrito e a gente traz eles na medida certa para dentro dos projetos para poder entregar a solução. Remunera com uma margem, um valor hora e... Todo mundo sai ganhando, a startup sai ganhando, o expert sai ganhando. Cliente. Porque ele tem acesso a um projeto, um desafio enorme, que talvez ele sozinho não conseguisse ter. A empresa está resolvendo o desafio, o distrito está ganhando com isso também. E a gente tem ainda as Big Techs participando. Então, lá no Lab tá a Microsoft, tá a AWS, tá a Oracle. Conecta todos os... NVIDIA também tá lá, não tá? Tá lá também, é parceira. Então, assim... Você conecta todo mundo do ecossistema. A gente conecta todo mundo e tá sendo muito bacana. Então, assim, a diversidade de expertises em AI, ela tem sido
muito importante. Você tem Deep Learning, você tem Machine Learning, você tem LLM Engineering, que é, né, toda essa parte de engenharia de LLMs. Você tem esse conceito novo de AI Workers, que na verdade é um pouco de tudo isso, somado à visão computacional. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Legal. E o salto de produtividade é insano. Assim, a gente tá falando de ROI de 10 vezes, 20 vezes. É muito, né? Hoje, para você crescer 4, 5% no ano, numa indústria tradicional, é sofrido, né? Exato. Gustavo, em quanto tempo, em média, uma empresa consegue, junto com a Distrito, ver o benefício de um projeto de AI? Assim, você entrega um quick win, alguma Cara, coisa? é muito rápido. É rápido? É rápido. É rápido porque a gente não vai construir. Assim, a gente vai construir talvez um pedaço pequeno. O resto tá dentro do cliente, né? Tá pronto, ela só exato. vai usar e então, conectar. em 6 semanas a gente tá começando já piloto. Implementação. Usando e vendo o resultado. Usando e vendo. Então, assim, é muito rápido, em 1 mês e meio. Tem casos lá de menos, de 4 semanas. Porque, basicamente, o cliente traz o problema, a gente faz uma imersão, valida se esse problema é aquilo mesmo, né? Às vezes é um problema muito grande, então a gente quebra em problemas menores. Sim. E aí a gente começa a montar o Lego, né? Então, assim, olha, a gente precisa desse pedaço aqui de Machine Learning com esse pedaço de IA generativa. O Machine Learning vai fazer a recomendação, a IA generativa vai transformar isso numa maneira conversacional para o cliente. Pro cliente. Você abre o script. A enfim. gente compõe isso, faz o delivery do distrito, planeja cronograma, entrega, alinha todo mundo. Cara, e você faz isso em 4, 5, 6 semanas. Na 7ª semana você está construindo já. Construindo não é fazer do zero, porque esses produtos já existem. É parametrizando aquilo que já existe para o projeto. Então é muito mais rápido. Hoje um IT Services normal, ele vai querer te vender uma squad, Isso. vai querer alocar gente para... O desenvolvedor. Vai querer construir tudo do zero, porque isso. assim, existe esse... então assim, o meu incentivo não é bilar a hora, não é vender hora de programação. O meu incentivo é vender a É o solução. resultado, inclusive. Você deve vender o outcome, né? E muitas vezes o distrito é sócio da solução. Então, é aí que a gente começa a poder escalar também a participação. Claro. Então, E o cliente tem uma sensação de custom, né? Uma coisa customizada para ele, porque o dado é dele, é né? totalmente Ele customizado. vai ver o resultado em cima da base dele. Exato. Uma Então, coisa assim, que- é uma alfaiataria. Assim, é totalmente customizado. Não tem nenhum projeto que é igual ao outro. que Mas mais o rápido. método faz muito sentido para todo mundo. E rápido. Que você Que é um falou, método meio óbvio. Fala, Sim. cara, eu vou usar o que está pronto, então não vou precisar construir. Não Sim. tenho tempo nem investimento de construir. Então é Isso. mais barato, né? Então... Você só junta as peças. Exato. Uau. Muito bom, Gus. Fantástico. A gente tá chegando no final, mas ainda tem algumas perguntas, né, Marcelo? Vamos Não lá, dá pra né, Hoje- terminar hoje- a conversa hoje nós vamos ter que assim. extrapolar um pouquinho aqui, rapaz. Não tem jeito. Cara, eles estão felizes, inclusive. Olha lá. Olha o Rafa dizendo, ó, tá legal. Quando a gente fala, né, sobre tudo, né, que você tá trazendo aqui, às vezes fica aqui, né, o Marcel sabe que aqui eu sou conhecida como a menina da sustentabilidade, fico olhando aí outras coisas, né? ESG. Como que a gente, né, quando a gente fala de outros grandes problemas e num Brasil tão grande, né, que até hoje tem lugares que não tem internet, não tem acesso, não tem médico, né? Como que esse impacto nesse grande... Hoje já existe uma bolha, né? Rio, São Sim. Paulo e Sul, né? Floripa, Sim. principalmente. Com essa ideia, essa vinda desses funcionários de AI, toda essa... Como que você vê esse outro Brasil que a gente não conhece? Sim. Eu acho que, assim, eu sou um otimista pela tecnologia, embora tenha muita gente que usa a tecnologia pelo lado ruim, né? Então, a tecnologia ela é muito poderosa, vai do ser humano usar para o bem ou para o mal, Exato. né? Então, mesmo AI agora, você tem muita gente preocupada porque né, você consegue quebrar a da mesma maneira que você consegue processar muito rápido muitas coisas diferentes para achar uma molécula de cura de uma doença, você pode também usar esse mesmo processamento e capacidade para quebrar Achar um criptografias que você não conseguia antes disso. Então, eu acredito ainda que a tecnologia ela vai gerar um bem para a humanidade, né? Mas para falar isso, eu preciso confiar que os seres humanos vão tomar as decisões corretas, né? Já precisa de outra Arca de Noé daqui a pouco, Gustavo. Então, pode ser. Então, eu acho que, por exemplo, tem setores, por exemplo, como educação e saúde, que a AI pode ajudar muito no acesso a derrubar o preço,
né? Você conseguiria com AI levar educação de qualidade, né, para um aluno que está lá nesse Brasil que a gente não conhece e que não teria, né? Você consegue, inclusive, dar copilotos para os professores terem, eventualmente, um nível de formação parecido com o que professores de grandes universidades teriam. Ou mais né? personalizado pelo estilo do Mais aluno, porque às vezes personalizado pelo acontece, estilo. né? A gente sabe, os alunos aprendem diferente e eu ensino igual para todo mundo. E aí você Exato, tem exato. o nível de aprendizado é diferente, né? Exato. Então, eu acredito que a inteligência artificial pode trazer um ganho de levar de maneira mais barata, né? A gente estava falando do 99,9 aqui. Esses serviços, né, podem também ser 99,9% mais baratos e serem possíveis de serem distribuídos Brasil afora. Mas ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente... Tem nesse grande risco dessa bolha aumentar, né? Desse grande... Tem o risco na verdade, disparidade aumentar cada vez mais, né? Não só dentro do Brasil, mas inclusive do Brasil perante outros países que estão mais na frente, né? Dessa corrida e do desenvolvimento de AI, porque a gente não tem pesquisa aqui como se tem nos Estados Unidos ou como se tem na China, né? Que são países que saem na frente. A OpenAI, ela nasceu da pesquisa, né? Ela era sem fins lucrativos. Depois se criou o braço privado para explorar né, a tecnologia de maneira comercial. Mas ela nasce, a primeira onda da inteligência artificial, ela é na pesquisa. Né? Na científica, né? E a gente tem pouco disso no Brasil. Essa era a outra pergunta que eu ia te fazer, né? Porque a gente está falando muito do impacto quando a gente já está trabalhando, né? Mas tem, que eu falou agora um pouquinho de educação, né? Pensando até no Brasil, mas a gente ainda tem muita dificuldade para entender de deep techs aqui no Brasil. A gente ainda tem muita dificuldade de entender a pesquisa como uma pesquisa aplicada, né? Então eu falo que muitos pesquisadores ainda no Brasil têm a cabeça de Leonardo da Vinci. Vou encontrar um mecenas que vai ficar pagando meu salário pro resto da vida e eu vou ficar pesquisando o resto da vida. Isso não vira negócio, isso não vira uma saída, né? Como que, quando a gente olha o AI, né, que nasceu na universidade, nasceu como, né, quase um Linux software livre, né, vamos fazer para todo mundo, depois entender o valor de negócio, como mudar de repente, trazer essa universidade, trazer esse pesquisador, trazer essa pesquisa aplicada que também pode ser acelerada com uma boa GenAI ali sendo aplicada. Então, esse é um desafio. Eu acho que o que está sendo legal, eu estou vendo muito mais movimento nas universidades por causa desse hype todo da AI, do que eu via antes. Então, a gente tem lá, por exemplo, vários institutos de pesquisa ligados a universidades que estão vindo conectar lá no distrito e falar, olha, pega os projetos das empresas que estão aí e traz para os nossos mestrandos ou doutorandos aqui. E a gente está começando a estabelecer essas primeiras pontes. Legal. Então, que eram coisas que não aconteciam. Então, a gente não estava assim muito ligado. A gente que está aqui no mercado, né, a gente não tinha muita ligação com institutos de pesquisa e tudo isso. Eram dois mundos meio diferentes, mas agora em AI, talvez a gente tenha aí uma primeira... Reaproximação. Bacana. Mas é isso, assim, em tese, precisaria de investimento, enfim, de vários âmbitos para isso acontecer. Mas com certeza, quando você perde esse primeiro layer, que é o layer da pesquisa, né, começa a te restar o layer da adoção. Então você vai ser um grande usuário de AI, mas não um grande produtor de propriedade intelectual de AI. Né? Mas esse é um reflexo. Então, assim, o Brasil hoje ele é um grande usuário de AI. Ele não é Ainda não produz muito. Não produz. E não tem acesso a funding também, né? Então, assim, na verdade, o mercado de AI, eu gosto de uma definição de 4 ondas. Então, assim, a primeira onda é essa da científica, né? A segunda onda é das startups que vão criar infraestrutura, que saem do científico, né? Então, são professores que abrem empresas, né, alunos que abrem empresas para criar realmente o fundamento do mercado. Essas startups estão captando bilhões de dólares lá fora, né, para criar LLMs. Então você tem aí a própria OpenAI, você tem Anthropic, você tem, enfim, Cohere, você tem os modelos mais open source e tal. Mas vou falar que a Semantics brasileira também tem uma LLM. Também tem, exato. Mas assim, importante.
a diferença de funding para treinar é muito grande, né? Poder Então, computacional e tudo isso. tanto que a gente fala para as startups lá, assim, não... Porque muitas startups já morreram uma primeira safra de AI, porque elas quiseram plataformizar, elas foram no modelo de mercado horizontal, que é aqui onde a Microsoft vai brigar, a Amazon vai brigar, onde a Meta vai brigar, a OpenAI vai brigar. A briga deles, da própria Apple, é na plataforma. Então, assim, o que a gente fala para as startups é não construa nada plataforma. Consome do pessoal. Não adianta construir uma plataforma para fazer agentes genéricos. Você não vai conseguir brigar. Cara, né? você vai brigar com a própria plataforma de agentes do Gemini, do Google, da OpenAI. É melhor tomar daquela fonte e criar o seu Exato. Então, nichado, né? Como você cria exatamente um pool de agentes para resolver um problema de logística, problema de RH, de treinamento, algo assim. Então, o que a gente fala é sai do horizontal, senão você vai morrer, você não tem bilhões de dólares para competir, vai no vertical. Então, encontra uma vertical, um nicho e usa AI para criar uma aplicação, um produto que resolva isso, né? Então, mas a competição, ou seja, depois dessa segunda onda, que são dos LLMs e tudo isso, você tem a terceira onda, que são as aplicações nativas de AI, que é tudo que a gente conhece, mas que nasce já AI-powered. Né? Então, nosso CRM, nosso RP, enfim, os softwares, nossos bancos, enfim. E a quarta onda são as corporações, o mercado em geral adotando. Né? Então, assim, essa quarta onda nós estamos também no começo no Brasil. Muita POC, muita experimentação, e são poucas as empresas que conseguiram já repensar estrategicamente o negócio, investir de maneira séria. E rodar com isso, né? E ter resultado grande com isso, né? Rodar bacana. E ter resultado grande. Então, bacana. O iFood é uma delas. Né? O iFood só tem a dominância que tem hoje no mercado, mais de 70% de market share, empresa lucrativa já há vários anos, fatura, né, mais de 100 bilhões aí por ano, porque ela é muito mais eficiente em fazer uma coisa que sempre foi igual, que é a entrega de comida. Né? Com AI, são mais de 140 modelos proprietários. Então, fica muito difícil de competir quando um concorrente acha uma maneira de fazer o que você faz 99,9% mais barato que você. É um fator de redução de custo muito considerável. Bom, a gente está chegando no final. Boa. Então a gente tem que ir para nossas perguntas finais, né, Carlinha? Vou deixar contigo. Eu fiz a pergunta do começo, vou deixar você fazer aquela última. Ótimo, o maior prazer. Gustavo, Ferrou, recado... Eu achei que fosse jogar para lá, voltou. É nada, é muito bacana. Esse bate-bola, essa não formatação do nosso processo que é muito legal. Qual o recado final que você deixa para o empreendedor? A gente sabe que hoje, né, diferente dos mitos que a gente viu ali alguns anos atrás, a maioria dos empreendedores de sucesso hoje são 35 mais. A gente vê isso estatisticamente falando. Pessoas que erraram muitas vezes, né, que tiveram projetos que faliram, que não deram certo, ergueram a cabeça, tentaram de novo e conseguiram de alguma forma endereçar uma necessidade, atender um nicho. Que recado você deixa para esse Brasil de milhões, com tantos empreendedores nos assistindo, uma mensagem assim de que no final da jornada pode valer a pena? Boa. Cara, o recado que eu daria para quem não acordou ainda para essa transformação que tá rolando, vá estudar AI. Vá adotar AI. Cara, acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem para a próxima década. Bacana. Então, a tecnologia em si é uma ferramenta. O que a gente está percebendo hoje é que 70% desse negócio é criatividade. Então, assim, é a cabeça do empreendedor em criar possibilidades e coisas que eram impossíveis realmente de acontecer antes desse momento que a gente está vivendo agora. Então, é um excelente momento para você começar um novo negócio, para, né, você empreender, para você tirar aquela ideia que estava na gaveta, se você pensar da maneira correta, já com o que existe de mais avançado de tecnologia e inteligência artificial. Então, porque você vai pegar muitos players aí ainda com legados, com coisas, eles vão demorar para chegar lá. E você que está começando um negócio do zero, um produto do zero, né, pode fazer isso mais rápido. Então, e se o seu negócio não é de tecnologia,
priorize AI da mesma maneira. Então, assim, use AI para atender bem melhor os seus clientes, para ser mais eficiente Entregar operacionalmente, comida no melhor pra entregar horário. comida, exatamente. Então, Como que a galera te acha nas redes sociais, Gustavo? redes sociais, Instagram, Gus Araújo Tech, tudo junto, Bacana. @Gus Araújo Tech. E aí pode entrar lá no distrito, www.distrito.me. ME. Quem quiser visitar lá o lab, a gente está aberto todo dia de Bacana. semana, das 9 às 9 da noite. Só chegar lá? Só chegar Só lá. chegar, bater lá na portaria. Estamos ali na Rebouças com a Brasil, Bacana. quase em frente ao McDonald's ali da Henrique Sim, Schalman. famoso. Famoso. E- Perto da H2, pós-balada. poker. Vai lá, tem uma pequena revolução acontecendo naquele Que prédio. bacana. Tá todo mundo Do convidado lado do a beach visitar. tênis. Que é o Generative AI Lab, né? Exato. E é o projeto de Exato. vocês. Muito bom. Gus, obrigada Beleza. de novo. Valeu, Maravilhoso. obrigado, Carlinha. Como sempre, conversar contigo deixa a cabeça fervilhando. Então, te agradecer mais uma vez. Logo, logo eu vou lá, porque eu não conheci o Lab ainda. Tô Boa, devendo essa boa. Vai visita, lá, né? vai lá. Vamos lá, Vamos, Marcelo. com certeza. E a gente tá aqui de portas abertas também para vocês, sempre, né? Fazer esse Brasil mover com mais inteligência artificial e com mais inteligência humana também, né? Humana também. Também. Boa, Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente.